sangue de Jesus me lavou e me lavou. Aí se contempla, o povo de Israel saiu da terra do Egito como escravo, né? E Deus os conduziu com mão forte, poderosa. E eles deviam cantar realmente de todo o coração: o Senhor, louvai ao Senhor, porque eles não tinham uma terra, eles não tinham possessões, eles estavam desamparados ali no Egito, como escravos, trabalhando pelo pão, né, pelo que eles comiam, e mais nada. Eles tinham uma moradia que lhe era cedida, e vai saber como era essa moradia. Mas Deus os levou através do exército, com uma promessa de entrar na terra prometida. E o que eles precisavam fazer? Somente obedecer a Deus, confiar nele, né? E Deus, de uma forma maravilhosa, os guiou, de uma forma maravilhosa, os amparou com a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, dando amparo ao seu povo. Assim é conosco hoje. Jesus nos ampara nas suas mãos. Nós temos proteção, nós temos direção, nós temos salvação em Cristo Jesus. Então, vamos cantar, como diz esse salmo, do verso 1, louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia do Justo e na congregação. Aí ele diz: grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. Então ele faz grandes obras, como ele fez com o povo de Israel. E assim ele faz grandes obras em nosso meio. Basta nós crermos, obedecermos a sua voz. O povo de Israel, quantos entraram na terra prometida? Quantos? 2, Josué e Caleb. O resto, tudo uma geração nova, irmãos, porque desobedeceram a Deus. Que nós, irmãos, possamos obedecer e entrar na terra prometida, que é celestial, é na glória, crendo que Jesus Cristo nos salva, nos purifica, nos dá vitória, e Ele nos ampara nas suas mãos de poder. No verso 4 diz: fez lembrar das suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Ele é piedoso, Ele é misericordioso. Não vamos deixar de crer, não vamos desfalecer, vamos continuar crendo, vamos continuar batalhando. E aí diz no verso 3, mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Só que muitos não desfrutaram. Oxalá que nós possamos desfrutar da vitória aqui na terra, mas a morada celeste lá na glória, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje eu estou dirigindo, o irmão Paulo tem um outro jeito de dirigir, mas hoje ele vai pregar. Ele falou que faz muitos anos que não prega, mas hoje ele vai tremer um pouco aqui. Eu gostaria de orar de joelhos, tá? Vamos buscar e vamos orar, apresentar esses pedidos que estão aqui. Deus sabe dos pedidos que estão aqui, que cada um fez. Eu queria pedir para que os irmãos orassem pelo menino Davi. Ele tá com uma infecção na urina e subiu para os rins. E ele é filho de um menino que eu encaminhei na vida profissional. E eu falei para ele que nós estaríamos orando. E ele agradeceu e está confiando no poder da oração, né? O irmão Gilberto vai estar aí com a cesta, também orando por ela. Mas nós vamos dobrar o nosso joelho e vamos buscar a Deus por alguns instantes, amém? Grande Deus e Pai, nós te louvamos por este momento, nós te louvamos por esta oportunidade, nós te louvamos, pois tu nos deste a vida mais uma vez, tu nos sustentaste nas tuas mãos de poder, nas tuas mãos de graça maravilhosa. Te louvamos, pois a tua palavra nos diz
que as tuas mãos estão estendidas, e nós cremos nesse teu atuar, nesse teu operar. E a tua palavra nos afirma que os teus ouvidos não estão agravados, pois nós estamos aqui nos curvando e nos prostrando diante da tua grande e gloriosa presença. Cremos no teu tratar, cremos no teu operar, cremos na vitória que vem das tuas mãos, e que nós possamos te glorificar, que nós possamos te exaltar, nós possamos, ó Pai querido, te louvar com todo o nosso coração, como nos diz a tua palavra, como o povo de Israel foi, ó Pai querido, alertado para louvar o teu nome de todo o coração, pois esta tua palavra nos afirma que as grandes obras, tu fizeste grande obra no meio do seu povo, era somente eles crer, era somente eles esperar, era somente eles confiar em ti, que a promessa estava de pé, de levá-los para a terra prometida. Assim está conosco nesta noite a tua promessa de nos levar para as mansões celestial, para nos dar vitória nesta vida, para conduzir os nossos passos, para nos amparar e guardar em todos os nossos caminhos, para nós termos comunhão contigo e buscarmos a tua face, buscarmos a tua presença, buscarmos as coisas que são concernentes ao teu reino, a tua presença gloriosa. Pai querido, nós te louvamos, pois é tu que nos deste a vida, é tu que tiveste grande compaixão para conosco, ó, nos propondo redenção para a humanidade toda, propondo redenção para todo aquele que crê, para todo aquele que se aproxima de ti. Ó Pai querido, e nós te louvamos, pois temos visto a tua bondade, temos visto a tua longanimidade, temos visto a tua compaixão, temos visto, ó Pai querido, a tua graça para com cada um de nós. Temos visto que a tua misericórdia, como nos diz a tua palavra, todas as manhãs, ela é nova para com cada um de nós. Possamos crer, possamos confiar, possamos te buscar, possamos deixar, ó Pai querido, as coisas que não louvam, que não te agradam, que não glorificam, que não exaltam a teu grande e glorioso nome. Possamos nos prostrar diante da tua face, possamos buscar a tua face, possamos nos curvar diante da tua presença, em sentido de obediência, em sentido de reverência, buscando a tua presença, buscando o teu socorro. Move as tuas mãos com poder e graça sobre cada pedido que foi formulado, cada necessidade do teu povo. Tu conhece cada um desses pedidos, tu conhece cada vida que está ali representada, tu conhece, ó Pai querido, e sabes como tratar e operar. Pedimos a ti pelo Davi, Pai querido, move as tuas mãos de bondade, com cura divina, sobre aquela criança, dando vitória. Teu nome seja louvado, teu nome seja glorificado, pela vitória das tuas mãos de poder. Continua conosco esta noite, continua a tratar e operar da vitória, Pai querido, nesta noite em nosso meio. Pai querido, nós te louvamos por tua obra grande e gloriosa, nós te glorificamos por esse teu amor tão grande e tão glorioso para conosco. Nós te louvamos por cada um que se dispôs a vir à tua presença nesta noite, neste lugar. Nós te louvamos, te glorificamos pelo sacrifício vicário da cruz. Nós te louvamos por esse tão grande resgate. Nós te louvamos, pois vimos desde o primórdio da nossa vida que a tua mão de poder nos amparou, que a tua mão de poder nos livrou, que a tua mão de graça nos amparou. Louvado é teu nome. E a tua palavra nos diz que tu és o nosso socorro,
socorro bem presente na angústia. Ó Pai querido, nós te buscamos e nós cremos no teu mover, no teu tratar. Abençoa a tua casa, abençoa esse ministério, abençoa os trabalhos, pela manhã, à noite. Abençoa, meu Deus, aqueles que nos ajudam, aqueles, ó Pai querido, que nos ajudam a levar esta obra para frente, aqueles que contribuem por esta causa, para que teu nome seja louvado neste lugar. Louvado é teu nome, Pai querido, que nós possamos sair daqui nessa noite, mais uma vez, alimentado, sustentado, cheio de esperança, cheio de gozo na tua presença, pela vitória que temos em Cristo Jesus, o qual pagou esse alto e bom preço, para que nós pudéssemos, ó Pai querido, andar na tua presença. Alcança as nações, alcança, ó Pai querido, as nações que estão em conflito, alcança teus filhos, aqueles que foram enviados a outras nações, trata, visita, abastece, ó Pai querido, com tua palavra, dando esperança, dando gozo, ó Pai querido, pelas tuas promessas, que são verdadeiras, que são para aqueles que creem. Teu nome é a glória, teu nome é o louvor, teu nome é a exaltação. Louvado é teu nome, louvado é teu nome. Aleluias. Glória, glória, glória a teu nome. Aleluia. Aleluias. Isso vai louvar. Tem alguém que quer oportunidade? Palavra? Ninguém? Deus não tem feito nada mais no nosso meio? Então vamos estar louvando a Deus com os cânticos. Pai do Senhor, irmãos, vamos nos colocar de pé para estar louvando a Ele. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia.
lembrar que amanhã, sábado, nós vamos, não tem ensaio amanhã, né? A ceia de primeiro, vai ser nesse domingo, a ceia vai ser no dia primeiro domingo do mês de setembro. Então, em vez de ser no sábado, excepcionalmente, vai ser nesse domingo à noite, amém? Domingo de manhã, 8h30 da manhã, nós estamos aqui em oração, 9h30, escola bíblica infantil, e o culto da família vai ser à noite, 18 horas, como sempre, porém, nós vamos estar ministrando a ceia aqui neste domingo, amém? Vamos orar pelo nosso irmão Paulo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por este momento. Abençoa o teu filho, naquilo que ele meditou, está diante de ti. Pai querido, que ele possa estar sendo usado nessa noite, neste lugar, possa fazer dele um instrumento para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pode ser, irmãos, amém? Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6, nós vamos ler. Juízes capítulo 6, nós vamos ler o verso 2, depois o verso 11 a seguir, tá bom? Verso 2, isso aí. Diz assim: prevalecendo a mão dos medianitas
sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Agora, a partir do verso 11, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Somente até aí, irmãos, para nós refletirmos, quero agradecer aqui a igreja, né? O irmão Wesley, né, que nos colocou aí para ministrar a palavra de Deus. Quero de antemão agradecer, né? Quero dizer também para um pastor que está lá em Lins, né? Pastor novo lá de Lins, né? Que hoje nós não vamos falar sobre o tanque de Betesda, né? Os 38 anos, né? A gente gostaria de falar para ele que hoje a gente não vai falar do tanque de Betesda, embora que só Deus e eu sei os 38 anos do tanque de Betesda, né? Às vezes Deus fala com a gente de uma forma maravilhosa, né, irmãos? Irmãos, eu estive meditando essa semana, durante essas 2 semanas, na verdade eu corri, né, irmãos? Tentei correr de todo jeito. Chamei um, chamei o outro, ninguém queria vir, né? E aí sobrou para mim, né? O irmão Wesley falou assim: Paulo, o negócio é o seguinte, semana que vem, ou você arruma um para pregar, ou você prega, né? Então, eu tentei de todas as formas, né? Faz muitos anos já que eu não prego, e na verdade é a seguinte, irmãos. A gente chega a um ponto na vida da gente que a gente parece que desiste um pouco, né, da caminhada, daquela pegada que a gente tinha do princípio, né? E a gente abre mão de algumas coisas na vida, né? E aí vem a cobrança de Deus, né? O texto que a gente leu aqui não na verdade, quando a gente fala de Israel, a gente está falando de nós mesmos, né? Estamos falando de nós. E eu preguei bastante já, né? Desde a minha conversão já preguei muito. Nunca fui aquele pregador, como diz o nosso irmão Samuel, né? Nunca fui pregador. Não é a minha chamada, né? Como os irmãos percebem, não é a minha chamada ser pregador. Mas às vezes, né, nos convidávamos e nós íamos pregar, né? E a gente nunca dizia não. Mas chegou um ponto na minha vida que eu deixei assim um pouco essa parte, né, de pregar, e falei com Deus que eu não queria mais pregar, porque pregar, irmãos, só quem sobe aqui em cima e traz algo da parte de Deus sabe o quanto dói, o quanto é difícil. Irmãos, pregar não é fácil, porque Deus cobra de quem prega, né? Então, muitas das vezes a pessoa prega aqui, e se ela não estiver vivendo, Deus vai fazer ela viver aquilo que ela pregou. Então, isso é muito difícil na vida de um pregador, né? Porque diz a palavra de Deus de ninguém escarnece, né? Então, muitas das vezes a pessoa não está vivendo aquilo e vem e prega a palavra de Deus aqui em cima. Deus vai fazer com que ela viva a palavra dele lá fora, né? Então, muitas das vezes a gente quer fugir dessa coisa da pregação por causa disso, né? Porque é uma cobrança muito grande, né? Eu sempre via quando às vezes no sentido de pregar, né? Às vezes o meu pastor me falava sempre assim, ó, antes de você pregar, você tem que ler o texto 50 vezes. 50 vezes você lê o texto que você vai pregar, para ficar bem memorizado na sua mente, para você, Deus extraindo alguma coisa na sua cabeça. No mínimo, leia 50 vezes o texto que você vai pregar. Eu digo para os irmãos que eu não li as 50 vezes, irmãos.
Eu vou falar para os irmãos que eu não li as 50 vezes. Mas eu meditei em alguma coisa aqui, irmãos, e quero trazer para a nossa reflexão nesta noite. Irmãos, quando eu falo a palavra de Deus, quando o pregador sempre fala, Deus vem falar primeiro comigo, né, para depois falar com a igreja. Então, esta palavra, ela fala primeiro comigo, né? Ela fala comigo, irmãos, porque, como a gente sabe, né, irmãos, existe aquela coisa sempre dizendo assim, né, que no fundo do poço, né, há sempre uma luz no fundo do poço. No fundo do túnel há sempre uma luz. Deus tem sempre uma direção. Deus, irmãos, jamais vai deixar um ser humano, aquele que se aproxima de Deus, aquela pessoa que se aproxima de Deus, jamais Deus vai deixar ele confundido. Por mais caminhos que ele caminhar, trilhar, um dia Deus vai mostrar para ele o caminho, vai mostrar a direção, porque esta é a vontade de Deus. Irmãos, os filhos de Israel ficaram durante esses anos todos no Egito, saíram do Egito, ficaram aqueles 40 anos no deserto, caminho que era para passar durante 11 dias, ficaram 40 anos no deserto. Então a gente vê, irmãos, o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Por que Deus faz desse jeito? Por que Deus quer fazer desta forma? A gente não entende, irmãos. Não tem como entender um caminho que levava 11 dias para você sair de um lugar e ir para o outro, você ficar rodando durante o deserto 40 anos. Mas era um trabalhar de Deus, era um agir de Deus, era uma forma de Deus trabalhar na vida do seu povo. Irmãos, não é diferente em nossas vidas, não é diferente. Porque esses 11 dias parecem em nossas vidas, muitas das vezes 30 anos. Eu me lembro que quando eu era mais moço, né, a minha esposa falava sempre assim, eu não vejo a hora de você atingir os 30 anos, né, para ver se você atinge maturidade, que ela me achava, né, imaturo, né, e a gente atinge os 30, os 35, hoje eu já estou quase com 60, estou com 59, fiz, a semana retrasada fiz 59, e a gente vai a cada dia, a cada momento, amadurecendo, mas a maturidade, ela só vai vir lá no final, depois, né? Quem sabe amanhã ou depois vai vir a maturidade. Irmãos, mas a luz no fundo do túnel sempre existe para aquele que confia em Deus, na vida daquele que espera em Deus. Irmãos, o verso 2 nos diz assim, prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel. Irmãos, quantas vezes em nossas vidas, o nosso inimigo, Deus permite que o nosso inimigo prevalece sobre as nossas vidas, sobre decisões que tomamos, sobre muitas coisas que nós fazemos, muitas das vezes Deus permite, irmãos, que o nosso adversário prevaleça, e a gente não entende, irmãos. O povo de Deus nunca vai entender, nós como seres humanos, nós nunca vamos entender isto, porque nós não gostamos de ouvir o não gostamos do revés, nós não gostamos de adversidade, nós não gostamos de prova, de luta, nós não gostamos disso. Então, nós não entendemos esse processo de Deus, esta forma de Deus agir. Os filhos de Israel aqui, diz a palavra, se a gente olhar o texto anterior, vai dizer que os filhos de Israel estavam fazendo algo diante de Deus que estava desagradando a Deus. E aí a gente fala assim, mas era só os filhos de Israel que fazia isso. Nós não fazemos, né, irmãos? Muitos dos nossos atos, muito das nossas falas, muito dos nossos pensamentos, muitas das nossas coisas que nós temos, nós não desagradamos a Deus, será? Será se é só os filhos de Israel? A Bíblia fala, irmãos, que eles montaram um altar a Baal na terra de Israel, onde este homem,
chamado Gideão estava, existia um altar muito grande ali de Baal e de Acera, e aquele povo estava servindo outros deuses dentro da terra de Israel. Um povo que foi chamado, que foi escolhido, que foi tirado da escravidão. Um povo que Josué trabalhou na vida deles durante a vida dele toda. E agora Josué morre, e agora vem os juízes. E a Bíblia fala que por causa disso, durante 7 anos, Deus deixou os medianitas dominarem sobre a vida dos filhos de Israel. E prevalecia, pois, as mãos dos medianitas sobre os filhos de Israel. Porque fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Porque estavam adorando outros deuses. Eles estavam numa situação difícil, irmãos. Irmão, muitas das vezes, nós fazemos algo que vai nos trazer consequências em nossas vidas, que não é o Deus que permitiu, não é o Deus que colocou nós nessa situação, mas muitas das vezes nós vamos até fazer alguma coisa que vai nos trazer diante dessa situação, e para sairmos dessa situação, para sairmos desse túnel infinito em nossas vidas, como eu disse, há uma luz no fundo do túnel, irmãos. Sempre, sempre haverá uma saída. E quando você chegar lá no fundo do poço, quando você estiver lá no fundo do poço, quando você chegar lá no fundo do poço, é momento de você voltar para cima. É quando você estiver lá embaixo, é que você vai sentir o solo novamente. A terra vai estar meia úmida lá embaixo, mas aí você vai ter força novamente para subir. Sabe, irmãos, muitas das vezes Deus vai permitir. Muitas das vezes Deus vai fazer com que a gente chegue a essa situação, porque muitas das vezes nós procuramos isso. Os filhos de Israel procuraram isso, serviram a outros deuses, não obedeceram a Deus, não obedeceram a sua palavra. Mas, irmãos, o medo faz coisa, irmãos. O medo é terrível na vida do ser humano. E quem de nós, irmãos, não tem medo? Quem de nós não tem medo? Nós temos muito medo. É gostoso, irmãos. Eu gostava quando eu ia tirar guarda em alguns lugares lá na Granja do Torto, principalmente lá em Brasília, que ficava lá nas fazendas lá, e tinha uns postos bem avançados lá, perto das matas lá. E tinha uma estrada assim, onde sempre passava ali e alguém atirava em soldado, alguém fazia alguma coisa. Era sempre, aqueles postos eram os piores postos que existia. E sempre existia aquela coisa, o medo de tirar guarda no posto 27. O posto 27 daquela guarda da Granja do Torto era uma tormenta. Quando chegava meia-noite, quando chegava 2 horas da manhã, aquela escuridão, aquela neblina, qualquer barulho era, sabe, você parece que via as coisas. Não tinha nada, mas era o vento movendo no mato, parecia que a gente já estava pegando o fuzil, já estava tentando fazer alguma coisa, sabe? Você ficava com medo. Eu cheguei um dia a deitar no chão e falei assim, eu vou ficar deitado aqui, porque se aparecer alguma coisa eu estou mais protegido. Por quê? Por causa do medo. O medo faz coisa, o medo faz a gente ver o que não tem, o que não existe, a sua mente começa a ver coisas. Irmãos, não era diferente. O medo, o pavor, tomou conta dos filhos de Israel. E esses homens estavam tão apavorados. Por quê, irmãos? Porque os seus inimigos cresceram muito sobre eles. Vai dizer a palavra que tudo que eles faziam, todas essas fortificações que eles fizeram, essas cavernas, essas covas, essas fortalezas que eles fizeram, irmãos, é a autodefesa, é o medo.
Porque o medo vai fazer com que a gente crie em nós covas. Nós vamos querer nos esconder, nós vamos querer ficar protegido, nós não vamos querer colocar a nossa cara à tapa. Durante 40 dias, os filhos de Israel estavam sofrendo a afronta de Golias. Durante 40 dias aquele homem vinha, olha, me dá um homem. Olha, me dá um homem. Diz a palavra que de manhã ele chegava, olha, me dá um homem para guerrear comigo. De tarde, olha, cadê vocês, seus israelitas fraquinhos? Me dê um homem para guerrear comigo. Durante 40 dias. E o povo estava ali, irmãos, cabisbaixo, com medo de enfrentar uma situação, enfrentar o inimigo. Não era diferente, irmãos. Não era diferente aqui. Prevalecendo, pois, vamos ler a partir do verso 2 novamente, irmãos, põe aí para mim, por favor. 6:2. Prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si coisas dos medianitas, as covas que estão no monte, as cavernas e as fortificações. Verso 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas e todos do Oriente contra eles, e subiam, punham-se contra eles em campo, destruíam a novidade da terra, até chegarem em Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentas. Vamos ver para o verso 5. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. O verso 6, irmão. Mas Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Irmãos, o adversário, Deus permitiu, irmãos, que o adversário viesse fazer algo na vida desse povo, para eles reconhecerem. Irmãos, muitas das vezes Deus vai permitir em nossas vidas situações que nós não desejamos, mas Deus vai permitir. Porque, irmãos, quando Deus, Ele fizer uma obra em nossas vidas, fizer um movimento, fizer algo em nós, vai ser para a glória dEle, não vai ser para a glória de homem, porque Deus não dá a glória dEle a homem. Eu já contei, irmãos, para os irmãos, muitas vezes, mas quando estava orando, Deus pediu para que eu contasse novamente. Meu filho tinha 6 anos de idade, de 5 para 6 anos, o Gessé, e ele pegou um encefalite viral. Levei ele para o hospital, vomitando, e aí ele começou a ter convulsões. Eu nunca tinha visto aquilo, e ele começou a ficar desacordado. Eu levei ele antigamente para o Hospital Saúde, ali em cima, e do Hospital Saúde nós passamos a noite ali. Quando foi uma meia-noite, mais ou menos, ele começou a piorar, e começou a ter muitas convulsões assim, e aí transferiram ele daquele hospital para a Santa Casa. E aí, chegando na Santa Casa, ele já foi entubado, e ele ficou 3 dias entubado. E aí, um momento muito difícil na minha vida. Já fazia 3 dias que ele estava entubado, e ninguém sabia ao certo como que seria a reação, como que queria. Os médicos não estavam dando medicamento para meningite, assim, porque achavam que era meningite, mas não tinha assim, um diagnóstico fechado do clínico, né, do caso dele. E ele, desacordado ali na UTI, aí eu fui visitá-lo, e aí estava lá na porta do hospital, orando e pedindo para Deus. E falei, Deus, e agora? Meu filho vai embora. E eu não tenho como fazer, não tenho mais nada, né? Eu estou entregando ele nas tuas mãos, porque meu filho está indo embora.
E aí o anjo de Deus veio, se colocou do meu lado, eu senti a presença do anjo de Deus, e ele falou comigo, ele falou assim, eu vou entrar com você lá dentro da UTI, dessa sala agora, da UTI, e vou dar vida para o teu filho, mas todos os lugares que você for, você conte e fale do que eu fiz aqui nesta tarde. E eu fui, entrei, quando eu peguei na mão do meu filho, ele estava entubado, desacordado. Aí eu chamei ele, falei, Gessé, levanta em nome de Jesus. Aí ele começou a ter vida, irmãos. E começou a borbulhar, e aí as enfermeiras vieram, nossa, ele está voltando, ele está voltando. Foi muito assim, muito real, irmãos. O agir de Deus na vida do Gessé. Muito real. É uma luz no fundo do túnel, porque muitas das vezes Deus permite situações na vida da gente, irmãos, que a gente não quer passar. São momentos que a gente passa, que a gente não quer passar. Mas a gente vai e Deus mostra que Ele é Deus. Ele é Deus maravilhoso. O verso 11 diz assim, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Irmãos, Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar era lugar para pisar as uvas. Os irmãos já falaram aqui, o pastor já esteve aqui esses dias atrás falando a respeito disso. Lagar era um buraco no chão que era pisada muito pequeno, né, muito estreito, para pisar as uvas ali, para fazer uvas. Na verdade, o trigo ele era feito na eira, né, fora, batido na eira, não no lagar. Mas a gente vê essa situação, irmãos, a gente vê um homem amedrontado, a gente vê um homem que está com medo da situação, mas ele é um homem que está com medo, mas ele não se entregou. Os outros já se entregaram, os outros já fizeram covas, os outros já estão correndo, mas este homem, ele está lutando para a sua própria sobrevivência, de si, da sua família, e não importa a consequência, não importa onde ele esteja, ele vai lá e vai malhar o seu trigo lá no lagar, se escondendo do inimigo. Irmãos, é como diz aí fora, né? O melhor ataque, muitas das vezes, é a defesa. Muitas das vezes você tem que retroceder um pouquinho para depois você avançar. Muitas das vezes a gente tem que deixar o inimigo pensar que ele está vencendo. Muitas das vezes Deus permite essa situação. O inimigo ele vai achar que ele está, eu estou por cima. Eu já venci. Aconteceu isso na cruz do Calvário. Quando o nosso mestre expirou ali na cruz do Calvário, ele falou, eu venci. Não tinha vencido. A luta ainda não tinha acabado ainda. Era ali que ia começar a nossa vitória, irmãos. A nossa salvação vinha ali, da ressurreição do nosso Cristo. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos passar por essa situação. Situação essa, irmãos, de estar, quem sabe, escondido, quem sabe, amedrontado, quem sabe, muitas das vezes, o inimigo achar que nós estamos vencidos. Ah, você perdeu essa. Você perdeu. O inimigo vai pensar isso. Por quê, irmãos? Porque nós vamos estar muitas das vezes numa situação desconfortável para o ser humano, estar malhando um trigo num lagar. Desconfortável para um pai de família. Desconfortável para um homem de Deus. Desconfortável, irmãos. Mas, irmãos, o homem estava ali, malhando o seu trigo no lagar. Irmãos, sabe o que Deus viu? Deus viu um homem que estava lutando por uma situação. E Deus, irmãos, quando Ele vê isso,
quando o anjo do Senhor, ele se assenta ali naquele carvalho e começa a olhar isso, e começa a ver aquele homem, chamou a atenção de Deus, irmãos. Chamou a atenção de Deus. Aquele homem amedrontado, mas estava ali tentando fazendo de tudo da sua vida para salvar o seu mantimento ali, para salvar a sua família. E o anjo aparece e fala para ele: o Senhor é contigo, ó varão valoroso. O Senhor é contigo. Sabe, irmãos, muitas das vezes, já foi dito várias vezes, o pastor já falou isso, já virou até cantiga aí, que muitas das vezes nós não vemos Deus. Deus está em nossas vidas e nós não vemos. Deus estava na vida de Gideão. Mas naquele momento, naquela situação, Gideão não conseguia ver Deus. Gideão não conseguia sentir a presença de Deus. Gideão se sentia um homem aquém de todo o processo, porque ele tinha ouvido falar o que as maravilhas que os nossos pais nos contaram que Deus fez no Egito, de todos os milagres durante os 40 anos do deserto, o Mar Vermelho, o Jordão parando. O que são todas aquelas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Irmãos, muitas das vezes, a gente fica nessa situação, numa situação de achar que Deus está longe de nós, porque o problema veio sobre as nossas vidas, porque a enfermidade veio, porque o desemprego veio, porque muitas das coisas aconteceram que é desfavorável a nós, nós achamos, ó, Deus está distante de nós. E é o contrário, irmãos. O anjo de Deus, os irmãos que fazem teologia aí, sabe bem essa teofonia aqui de anjo do Senhor, né? Quando ele é falado o anjo do Senhor, era o próprio Deus, era o próprio Jesus que estava ali naquele lugar, falando com Gideão. E ele assentou-se ali. É interessante, irmãos, que eu vendo Deus assentado, sabe? Deus assentou ali. Deus assentou no monte para pregar o sermão da montanha. Deus está sempre assentado, olhando para nós. Deus quer ver as nossas atitudes. Deus, Ele quer nos observar. É interessante isso, essa reflexão para nós, que Deus, Ele quer sempre nos observar. Observava a Adão todos os dias. E Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e onde estão as maravilhas que todos os nossos pais nos contaram? Não nos fez o Senhor subir do Egito. Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Virou-se, pois, verso 14, virou-se o Senhor para ele disse: vai nesta tua força e livra a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Irmãos, eu me coloco muito nessa situação aqui. Replicou-lhe Gideão: Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-se o Senhor: portanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como um só homem. Irmãos, esse é o teu Deus.
é o teu Deus. Este é o teu Deus que está falando contigo. É o teu Deus. Você tem muito valor, irmãos. Você tem muito valor. Não importa se as pessoas que você conviva não te dê valor. Você tem muito valor para Deus. Deus te valoriza. Este homem foi valorizado por Deus. E ele dizia: Senhor, como eu vou livrar? Eu sou mais pobre, a minha família é a mais humilde, eu sou menor na casa de meu pai, eu não tenho condições. Será que se Deus desagrada dessa situação, irmão? Será que Deus se desagrada quando nós nos chegamos diante de Deus e explicamos as nossas situações, falamos das nossas fraquezas diante de Deus? Pelo contrário, irmãos, Deus se alegra. Deus se alegra. Aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado, diz a palavra do Senhor. Este homem estava se humilhando diante de Deus. Falou: Senhor, eu não tenho condições. Eu queria ter condição de ajudar, queria condição de fazer, mas eu não tenho condição. A minha condição é essa, eu sou o menor, eu sou isso, eu sou aquilo. E começou a dar as diretrizes para Deus. Como que Deus não conhecia, né? Mas Deus já replicou ele dizendo: olha, vai lá porque eu sou contigo. Você vai feri-los como um só homem. Irmãos, que Deus maravilhoso é esse nosso. Que Deus maravilhoso. Irmãos, a gente vai ver o texto, vai ver que este homem era um homem que ele começou a provar a Deus, falou assim: o Senhor é comigo mesmo? Então deixa que eu vá lá preparar um cabrito lá, uns pães asmos, e o Senhor aguarde aqui, porque eu vou trazer essa oferta diante do Senhor aqui. Aí ele foi lá, preparou o cabrito, preparou os pães asmos, trouxe a oferta. Irmãos, eu fico imaginando assim, o tempo que demorou, porque não, sabe, eu fico imaginando. Não é fácil preparar um cabrito. Não é fácil não, irmãos. Sei lá, matar um cabrito, preparar um cabrito, sabe? Vai demorar, vai demandar tempo. Mas Deus está te esperando, meu irmão. Você vai trazer a oferta para Deus? A oferta está aí no seu coração? A tua sinceridade está aí dentro da tua alma? Você está querendo oferecer algo para Deus nesta noite, meu querido? Você tem algo para oferecer para Deus nesta noite? Deus vai te esperar. Não importa o tempo. Não importa se ele ficou até a tarde lá esperando, mas ele esperou. E diz a palavra de Deus que ele, quando trouxe, o anjo falou da forma que ele deveria colocar ali sobre o altar a carne e o caldo do guisado ali, aquelas coisas assim. E a Bíblia fala que o anjo só tocou o bordão assim e pegou fogo em tudo. Vamos ler ali. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe sobre a penha e verte o caldo. E assim o fez. Vamos voltar. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Irmãos, esse é Deus. O Deus que recebe a tua oração, recebe a tua sinceridade da tua vida, da tua alma. Ele te conhece, irmão. Ele te conhece muito mais do que você mesmo. Ele te conhece, ele sabe da intenção da sua vida, da sua alma. Ele sabe o quanto você precisa para agradá-lo, para ele se manifestar mais na sua vida. Ele sabe. Aí vem, irmãos, a obediência de Gideão. O anjo fala: vai lá, destrói. Por quê? Porque o nome de Gideão
é destruidor, é lenhador. Vai lá e destrói o Baal, o altar de Baal, põe fogo neles. Irmãos, e a obediência dele fez isso. Ele foi lá, derrubou, chamou mais 10 homens lá, derrubou o altar de Baal e pôs fogo, e ofereceu um bezerro ali de oferta, né? Oferta ao Senhor. Então Gideão tomou 10 homens de entre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez-los de noite. Irmãos, é sabedoria, é instrução de Deus. Se não dá de dia, vamos fazer à noite, mas vamos fazer. Irmãos, Deus conhecia o coração daquele homem, aquele homem que estava malhando o trigo lá no lagar, Deus conhecia o coração dele. Deus conhecia e sabia que ele iria fazer esta obra que Deus era necessária que fizesse para que os filhos de Israel viessem receber a bênção, irmãos. Isso que é importante em nossas vidas. É Deus usar a vida de um pastor, ou de um irmão, de um hino, sabe, o irmão Wesley aqui nos instrumentos. Irmãos, isso é que é Deus, isso é que a gente vê como Deus usa as pessoas, como que Deus usa, não interessa a forma que seja, só de nós estarmos aqui juntos, Deus já está nos usando. Às vezes um abraço, às vezes um aperto de mão. Irmãos, nós somos, Deus nos usa de todas as maneiras, cada um de nós temos os nossos dons. Deus deu dom para cada um de nós. Nós muitas das vezes não sabemos os nossos dons, não entendemos, mas Deus deu. Muitas das vezes é num aperto de mão, é num abraço, é numa palavra, é num ombro amigo. E é assim que Deus vai trabalhando em nossas vidas e vai falando conosco. Irmãos, para ser breve, né? Irmãos, Gideão foi chamado por Deus e Deus fez tudo isso na vida de Gideão, porque Deus conhecia a vida de Gideão e através de Gideão, Deus salvou os filhos de Israel. Os irmãos conhecem a história, conhecem o exército de Gideão. Gideão ele tocou a buzina e vieram 32 mil homens, né? Fez um grande exército, 32 mil homens já é um grande exército. Não é um grande exército para lutar com 150 mil medianitas que existia na época, mas era 32 mil homens, já era bastante, era um grande exército. Mas Deus falou assim, olha, é muita gente. Depois eles vão falar, eu conheço o coração desse povo, eles vão falar que foram eles. Vão falar que foram a força deles que livraram eles. Então é muita gente, Gideão. Olha, diga que os covardes e os medrosos voltem. Voltaram 22 mil, irmãos. Era muitos medrosos, irmãos. Ô crentaiada medrosa eram aqueles irmãos, irmão. De 32 mil soldados voltaram 22 mil, ficaram 10 mil. Deus falou, ainda é muita gente ainda, Gideão. É muito soldado. Vão falar ainda que com 10 mil venceram 150 mil pelas mãos deles. Vai lá, desce nas águas lá, que a gente vai ver lá nas águas, a gente vai provar lá nas águas. E aí desceram até as águas, Deus fez o teste, passou só 300, irmãos. E aí eles se armaram, pegaram todas as armas, foram lá no Iraque, pegaram as armas nucleares lá do Iraque, pegaram muitas armas, buzina na mão e cântaro, né? Buzina e cântaros. Buzina para fazer barulho e as tochas, né? As tochas já acesas. Essa era as armas dos 300 soldados de Gideão. Mas eles tinham, irmãos, um grande instrutor que estava à frente dele, que dizia para ele já desde o princípio, vai lá, porque eu vou destruir como se fosse um homem,
um homem sequer. Irmãos, Gideão, ele é um homem que vai destruir, vai fazer, porque Deus está na frente dele. Os medrosos voltaram, os tímidos voltaram, ficaram no meio do caminho, mas os 300 foram lá, e com os 300 Deus deu a vitória aos filhos de Israel. Irmãos, e se vocês verem o quanto foi que Gideão avançou muito, irmãos. Eu sou ruim mas eu vi no mapa, foi quase o total de Israel, de cima a baixo. Ele vai descendo e vai, durante o seu reinado ali, durante a sua convocação ali, ele vai exterminando o povo. E tudo aquilo que Deus falou, que ele tinha falado para o povo de Israel, que ele ia destruir, Deus destruiu. Não foi Gideão, irmãos. Não foi Gideão. Não foi a força de Gideão. Gideão não tinha força. Ele falou: Senhor, eu não tenho força. Não tenho como eu fazer nada. Eu não tenho nada para fazer. Mas o Senhor falou: vai que eu serei contigo. E eu vou destruir. E Deus destruiu, irmãos. Irmãos, abra aí João 21:4, só para nós concluir aqui. Eu estarei encerrando. João 21:4. O pastor estava falando que eu gosto muito de pescaria, né? Eu gosto de pescar, mas eu sou ruim de pescaria pra caramba. 21:4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. O 5, irmão, por favor. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam eles: não. Bom, vocês prestaram atenção que todas as vezes que Jesus pergunta para Pedro se ele tem alguma coisa de comer, ele fala que ele não tem? Por duas vezes. Pedro é pescador, é profissional na pesca, mas as duas vezes que Deus pergunta para Pedro se ele tem um peixe, Pedro não tem peixe. Aí Jesus fala assim, ó, disse-lhe Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Continua, irmão, por favor. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se no mar. Continua, irmão. E os outros discípulos foram com ele ao barco porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. E levantando cheia a rede de peixes, é o verso 9 que eu quero, isso. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Jesus já estava esperando eles, irmãos, com o peixe pronto. Aí Jesus fala, do verso 10, irmão: trazei dos peixes que agora apanhaste. Trazei mais dos peixes que agora apanhaste. Olha que coisa linda, irmãos. Deus faz primeiro em nossas vidas. Deus fez na vida de Pedro, primeiro, 2 vezes os milagres na vida de Pedro. E eu fui trazer aqui essa conclusão, dizendo que muitas das vezes nós não temos nada para oferecer para Deus. Gideão não tinha como oferecer nada para Deus, para a salvação, para a libertação dos filhos de Israel. Pedro, as 2 vezes que Deus quis o peixe das mãos de Pedro, Pedro não tinha, mas Deus, como uma luz no fundo do poço, como eu disse, ele sempre teve a reserva ali. E naquele momento, ele já disse para os filhos para os discípulos ali, né? Quando saltaram, viram brasas acesas, peixe e pão. Esse é o nosso Deus, irmãos. Amém? Eu queria que você ficasse em pé.
para que nós orássemos entregando as nossas vidas no altar de Deus. Quem sabe eu não fui eloquente, quem sabe eu não consegui trazer com eloquência o que eu gostaria de trazer para os irmãos. Mas eu busquei a Deus durante essa semana, foi isso que Deus colocou no meu coração. Que muitas das vezes, irmãos, nós vamos ser, o inimigo vai achar que já venceu. Muitas das vezes ele vai achar que nós não temos nada, mas o nosso Deus, ele já vai estar lá na praia, com as brasas acesas, e sempre com um peixe e um pão nos esperando. Esse é o nosso Deus, amém? Nosso Deus maravilhoso, Senhor, nós entregamos na Tua presença, Pai, esta palavra, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações mais e mais, ó Pai. Senhor Jesus, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada irmão, Senhor. Nós te louvamos pela vida, Senhor, da nossa, Senhor, amada irmã Sandra, Pai, que nos deu notícia nos dias de hoje, Senhor, que recebeu alta do hospital, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, amado da Sandra, Senhor. Meu Deus amado, que o Senhor restituiu, Senhor, a saúde na vida dela. Ó, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, ó Pai. Meu Deus, que as nossas vidas, ó Pai amado, ainda que medrosas, ó Pai, Senhor, ainda que muito tímidas, ó Pai, que o Senhor venha levantar as nossas vidas, ó Pai, meu Deus, e mostrar que o Senhor é o Deus do milagre, ó Pai, é o Deus que faz sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, meu Deus, eu agradeço. É trabalhando que pega a prática, ô Paulo. Sendo tão bom, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje, amanhã e para todos sempre.